Boa noite, Gabi. Boa noite. Boa noite, Pitil. Boa noite, Daniel. Boa noite, Merlane. Boa noite, Natália, Boa Olival, noite, só Pedro, alegria. Thaís. Thaís, tudo bom? Fiquei com saudades. Merlane veio com Tudo uma coroa sim. bonita. Arrasou. Muito bom. Olha aí, João. Então, gente, hoje a gente dá continuidade, né, ao nosso módulo sobre a juventude, com o tema juventude, né, e também está acontecendo uma oficina de teatro do oprimido com o Olivar, que está aí. E hoje nós vamos receber o João. É mala volta? É uma mala que volta. É uma mala que volta. Dessa rede do Ecosurf, uma galera que começou aí já faz um tempinho, né? E João veio para para apresentar também, já tenho aqui uns, para apresentar a ação do Ecosurf, né? O que é que vocês fazem, falar um pouco desse histórico, compartilhar um pouco da experiência com vocês e muito agradecida por aceitar o convite, João. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, como disse a música, eu aceitei o convite. Tá bem bom o som, né, pessoal? Primeiro, boa noite, Juliana, boa noite aos demais. Agradeço ao convite, a oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite para dividir um pouco do trabalho do Instituto Ecosurf nessa jornada. Já são mais de 20 anos, né? Por isso que eu brinquei, tô com o cabelo branco aqui. Mas, antes de mais nada também, só para fazer uma autodescrição, eu sou João Malavolta, sou jornalista, sou geógrafo de formação, técnico em meio ambiente, me reconheço como um surfista, ativista, educador ambiental, sou branco, tenho cabelos curtos, olhos castanhos, sobrancelha grossa, estou com uma camisa de botão florida, bem levinha, como eu gosto de estar. Vivo na cidade de Itanhaém, que é uma cidade que fica no litoral, centro do estado de São Paulo. É engraçado que aqui a gente é a segunda cidade mais antiga do Brasil, é uma cidade que foi criada em 1532. E a gente sabe que no Nordeste, principalmente na Bahia, as pessoas ficam sempre numa discussão qual foi a primeira cidade do Brasil, quem tem esse título de cidade ou povoado, mas ninguém briga para ser a segunda, então a gente segue sendo a segunda cidade mais antiga do Brasil, e aqui é um lugar lindo. Então, para falar um pouco da Ecosurf, eu vou falar um pouco da cidade de Itanhaém, que foi aonde veio esse despertar, para a gente estar refletindo sobre a causa ambiental, a necessidade da gente cuidar desse planeta, de cuidar da gente. E também falar da história da Ecosurf, que se mistura um pouco com a minha vida. Eu tenho hoje 41 anos e a Ecosurf foi formalizada, né? Oficialmente ela foi criada no ano 2000, na virada do século. Então são 20 anos que ela existe. Então acaba se misturando com a minha história, né? 20 anos de Ecosurf, 41 anos da minha vida. Então eu estou há mais de 20 dedicados a fazer essa organização florescer a cada primavera. Então vou pedir autorização para vocês, para eu poder dividir a minha tela do computador, onde eu vou trazer algumas fotos, informações e vou comentar com vocês. Eu acho que para a gente também ter essa apresentação de modo mais dinâmico, eu queria saber, Juliana, se as intervenções, perguntas e dúvidas podem ser oferecidas aqui durante o nosso bate-papo. Eu não me importo, eu acho que enriquece a nossa troca. Então, quem quiser perguntar alguma coisa, pode fazer a intervenção aqui. E pelo chat, talvez, Juliana, se você puder me ajudar, quem perguntar pelo chat também, você fazer a pergunta pela pessoa. Como eu vou compartilhar a tela, provavelmente eu não vou ter acesso ao chat, tá? Então, vamos lá, que a gente tem aí uma boa noite de trabalho, de trocas. E eu estou muito feliz de ouvir esse sotaque de vocês. Esse ano eu não pude ainda ir para o Nordeste, embora no começo do ano, antes da pandemia, eu estive na Amazônia, a trabalho também. Mas espero que quando
esse momento de reflexão passar, que eu acho que é o que a pandemia nos trouxe na essência, é uma grande reflexão sobre o nosso comportamento como sociedade humana, a gente possa voltar aí a rodar esse Brasil e eu conhecer vocês pessoalmente. Então, vou dividir aqui a minha tela com vocês. Estão me vendo? A tela? Ainda não, acho que vai abrir. Abriu agora. Abriu? Legal. Deixa eu ampliar aqui. Calma, aí. Ok, tá a tela total? Sim, tá. Tá, vamos lá. Então, eu trouxe para vocês, vim dividir com vocês um dos motivos, né, que fez com que lá no final dos anos 90, alguns de vocês talvez não tivessem nem nascido ainda, ou a maioria de vocês, um grupo de surfistas aqui da cidade de Itanhaém, de onde eu estou, a gente resolveu tentar enfrentar esse problema que cada dia só aumenta, que era a poluição das praias, né? E aí a gente resolveu criar uma organização chamada EcoSurf. Então, a gente luta historicamente, né, por mares limpos, e o nome dessa apresentação é Mobilização Social e o Combate do Lixo no Oceano, nos oceanos. E aí isso tem tudo a ver com esse slogan da EcoSurf. Aqui a gente tem uma imagem que é uma tartaruga no fundo do mar com uma onda e diz o seguinte, a frase: proteger os oceanos é da nossa natureza. Então a gente se reconhecendo como surfista, como um sujeito social importante na praia, um sujeito social que passa boa parte da vida dentro do mar, dentro do oceano. Então, proteger esse ambiente que nos dá tanto, né, nos dá alimento, nos dá lazer, nos dá um esporte, tem que ser da nossa natureza. Então, a EcoSurf ela foi criada no ano 2000 e dedicada a provocar o surfista a assumir essa responsabilidade que ele deve ter com esse lugar onde ele produz cultura, sua filosofia de vida e repito, onde ele passa boa parte da sua vida. Então, a EcoSurf ela estabeleceu alguns chamados ecomandamentos. Então, a gente escreveu esses ecomandamentos em cima, né, da palavra EcoSurf. Então, a letra E fala sobre engajar o surfista para atuação em causas públicas. A letra C, contribuir para o enfrentamento da poluição nos mares. A letra O, organizar a comunidade do surf para despertar da consciência ambiental. A letra S, semear a cultura de paz e solidariedade. A letra U, unir os povos do mar pela proteção dos oceanos. A letra R, respeitar e valorizar a sociobiodiversidade. E a letra F, fortalecer práticas sustentáveis. E aí a gente tem ali a palavra EcoSurf como o elemento que forma estas frases, esse conjunto de frases. Então, aqui é uma foto de um ativista da EcoSurf saindo da praia em um dia de mutirão. É uma praia onde você vê ao fundo tem uma ilha, e é uma ilha bem próximo da costa, onde você atravessa andando com água no joelho. E aqui a gente tem o ativista, o Luizinho, um membro da EcoSurf, saindo em uma mão um emaranhado de rede de pesca repleta de galhos e lixo de resíduos, e na outra uma sacola da EcoSurf que ele usou para estar colocando os resíduos que foram encontrados nessa ilha. A EcoSurf ela tem um posicionamento hoje, não só no Brasil, mas a gente tem uma rede da EcoSurf em alguns outros países do mundo. Então, a gente distribui o trabalho da EcoSurf através dessa rede em pontos focais e embaixadores que coordenam, né, que levam a missão da EcoSurf. Então, a gente tem hoje pessoas representando a EcoSurf nos Estados Unidos, em Portugal, na Itália, na França e no Marrocos. No Brasil, a EcoSurf também tem esses representantes ao longo da costa. Hoje, a gente tem a maior concentração, ou melhor, os representantes mais ativos da EcoSurf
Então, eu estou mostrando para vocês uma imagem do mapa do Brasil e com alguns pontos de destaque ao longo do litoral. Então, a gente tem os pontos mais fortes da EcoSurf no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E no Rio de Janeiro, no Ceará e na Amazônia, a gente tem ainda alguns pontos focais, mas são processos que estão praticamente desativados e a gente está buscando, né, reanimar esses processos dentro da nossa rede. Mas em São Paulo, a gente tem 4 cidades, né, no litoral de São Paulo, com representantes da EcoSurf. Então, a nossa rede dessa malha, né, da EcoSurf, que está o trabalho mais capilarizado, né, que chega mais longe, está ainda no estado de São Paulo, obviamente por seu estado, onde a instituição nasceu e foi, né, mais cedo reconhecida. Aqui eu trago uma foto para vocês, que é uma imagem do alto, tirada de um drone, né, que é uma aeronave de controle remoto que faz fotos. Então, ali a gente tem um círculo com centenas de pessoas fazendo um símbolo, né, um círculo com um símbolo que representa a paz, né? E aí eu trago alguns conceitos para vocês sobre, né, esse modo de trabalho que é a mobilização que a EcoSurf tem. Então, tem algumas pessoas alguns teóricos, escritores e pensadores da sociologia, que eles têm algumas definições sobre o que é mobilização. Então, ali a gente tem, entre elas, mobilização, o ato de convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum, compartilhar interpretações e sentidos por diferentes indivíduos ou setores da sociedade e transformar determinados processos, cenários ou ações. A EcoSurf, desde sempre, incomodada com o problema da poluição na praia, desse problema que causa no cenário da praia, eu deixei em destaque, numa cor mais escura e negrito, cenários, justamente para fazer um exercício com vocês, para que vocês possam imaginar o cenário de uma praia que vocês gostariam de estar, né? Então, como que é uma praia ideal? Uma praia com água limpa, com areia, né, sem nenhum resíduo sólido, com coqueiros, com vegetação, com aquele vento leve. Então, tragam esse cenário para a cabeça de vocês. E na realidade, na maioria das vezes, quando a gente chega em praias, principalmente no Sudeste, ou em praias que estejam perto de grandes rios que passam por cidades até desembocarem, desaguarem no mar, como que é o cenário que essas praias apresentam? É um cenário de extrema poluição, de muito lixo, de muito plástico depositado nas suas areias. E aí a gente, de verdade, está surfando uma onda de frente, né, com a poluição. Ou seja, existe uma onda contra a poluição. Então, aqui é uma imagem que é um surfista numa onda, é um desenho, e na frente dele tem uma grande onda que é a poluição que sai das cidades e acaba chegando no mar, e isso prejudicando até o surf, né? E aqui tem uma outra imagem, que eu trago várias imagens dentro de um mosaico, e em sua maioria a gente tem alguns animais, né, marinhos e animais que vivem nas águas, e todos eles com plástico, né, em algum momento no seu organismo ou no seu corpo. Então você tem ali a foto de uma foca, onde ela tem uma coleira, né, no pescoço, asfixiando ela, que isso deve estar no corpo dela há muitos anos. Você tem ali um outro animal, uma outra foca. Na verdade, tem uma foca e um lobo marinho. O lobo marinho é o que está com essa argola no pescoço. Depois a gente tem uma foca com uma embalagem e um pote plástico, né, no focinho. Você tem uma ave na imagem do centro, que é uma ave morta, e dentro, né, ela já está em estado de decomposição. E dentro desse seu estado de decomposição, materiais plásticos que vão soltar da sua carcaça e continuar no ambiente para fazer novas vítimas, entre outros. E ali a gente tem também algumas fotos dos seres humanos, né, interagindo com esse lixo, com esse material plástico no ambiente, seja ele numa onda, seja ele num rio. E a gente tem também ali numa outra imagem muitos peixes mortos por conta da poluição. Entre o trabalho da EcoSurf, que a gente teve maior destaque ou conhecimento sobre o problema da poluição,
foi uma expedição que nós participamos em 2014. Essa expedição ela foi para algumas áreas remotas no Oceano Índico, né? Então, vou passar o mouse aqui para vocês, que é essa parte aqui do lado direito da imagem, quando a gente olha aqui a costa da África, né? Então, aqui tem uma outra imagem que mostra o mapa do mundo. Então, ao norte, a gente tem ali da América, a Califórnia, Estados Unidos. Então, a gente reuniu pesquisadores de todas essas partes da Suíça, do Brasil e da Califórnia para se encontrar em Bali, né, na Indonésia, e de lá fazer uma expedição tripulada em um veleiro para pesquisar essa parte do oceano. Então, aqui eu tenho duas imagens, uma imagem, né, do mapa do planeta olhando do espaço, e aqui eu tenho um outro desenho do mapa demonstrando uma área onde existe grande concentração de poluição por resíduos sólidos, principalmente o plástico, no Oceano Índico. Então, aqui eu consigo aproximar nessa foto do planeta para vocês duas ilhas próximas da Indonésia. Uma ilha chamada Christmas e a outra chamada Cocos-Keeling. Então, são duas ilhas incríveis, isoladas, né, do mundo civilizado, vamos chamar dessa maneira, porque são ambientes selvagens. E aí a ideia dessa expedição era justamente buscar em pontos bem isolados, né, do planeta, ilhas, e identificar o que tem de material de resíduo nesses locais, ou se não existe esses resíduos nesses locais. E, para nossa triste surpresa, a quantidade de material plástico que estava depositado nessas ilhas era extremamente grande. Então, aqui a gente tem duas fotos. Uma foto do lado esquerdo é uma praia com barcos e bastante poluição dentro da ama, né, que é esse braço que o barco tem para ele não virar. E na foto da direita foi a primeira ilha que nós encontramos. Então, você vê uma praia, ao fundo as ondas, duas pedras bem grandes, uma praia deserta e muito plástico depositado na areia. Então, o que essa expedição demonstrou para nós foi que o material plástico, por ser muito leve no oceano, ele não tem fronteira. Ele acaba chegando em qualquer lugar, transportado pelas correntes e pelos ventos. E nesses locais isolados, que você não tem nenhum serviço, né, de limpeza, seja por órgão público, seja por alguma empresa, esse material acaba ficando depositado nas areias eternamente. Aqui, durante a nossa velejada, né, rumo a essas ilhas, a gente fez algumas outras pesquisas científicas para identificar a quantidade de microplástico e nanoplástico na lâmina da água. Então, aqui você tem 4 imagens. As imagens de cima é o equipamento que faz a recolha de materiais durante a navegada. Esse equipamento é puxado, né, por cabos que estão amarrados no barco. E ali embaixo você tem, nas duas imagens, os materiais que foram recolhidos dentro dessa rede e colocado para análise. Então, você tem ali na foto da direita, embaixo, um papel em branco, quadriculado, onde você tem vários microplásticos, nylons. Então, são materiais que já estão no oceano, né, fragmentados, e acabam sendo grandes vetores de poluição, né, da microfauna que ali existe. Então, a primeira ilha que nós chegamos foi a segunda ilha que nós chegamos foi a ilha de Cocos-Keeling Island. Então, um lugar maravilhoso. É uma foto aqui do satélite. Você vê um mar azul. A ilha parece a boca de um vulcão extinto, por ser um atol. E aí, na foto da direita, são duas imagens. A de cima você tem materiais plásticos, brinquedos, tampas de garrafa, na foto de baixo, depositada na areia. Então, você percebe que são lugares isolados e que a presença de plástico, principalmente descartável, é muito grande. Então, aqui são mais uma variedade de fotos das pessoas andando pela ilha. Então, a gente vê praias com troncos, com redes de pesca e muito material plástico lançado nessas areias. Aqui a gente tem uma ave morta com plástico no bico. A gente tem materiais de uso das pessoas, como chinelos nas imagens, isqueiros, escovas dentais, pente de cabelo e muitos outros. E aí, quando eu volto para o Brasil naquele mesmo ano de 2014, o noticiário, né, sobre meio ambiente já dizia que em 2050 haverá mais plástico do que peixe nos oceanos. Não sei se todos vocês teve acesso a essas informações ou já ouviram falar disso. Seria legal depois a gente poder voltar nesse tema.
mas aqui eu estou colocando vários recortes de notícias da internet que falavam sobre a poluição no planeta pelo plástico e a ameaça que a gente vai viver, ou melhor, já está vivendo, se a gente continuar jogando plástico no lugar errado. Então, em que em 2050 haverá em peso, né? Então, a gente vai ter um oceano com mais plástico em peso do que peixe. E por que eu estou falando tanto do oceano, né? Vocês vivem na costa dos corais, um lugar incrível, né? De um ecossistema extremamente delicado, frágil e importante. E falar do oceano porque o oceano ele faz parte do nosso dia a dia. Então, se 61% do oxigênio liberado na atmosfera é produzido no oceano, então a gente pode dizer que a cada 2 respiradas nossa, uma é porque o oceano existe. Então, ó, uma respirada, 2 respiradas. Essa respirada é porque o oceano existe. E o oceano abriga mais de 90% de toda a vida do planeta. São seres, ainda existem muitos seres que não foram estudados e são desconhecidos. Ele oferece, né, segurança alimentar, proteína animal. A gente sabe de muitas comunidades, acredito que na região de vocês se alimentam, né, e tem uma socioeconomia relacionada à atividade pesqueira. O oceano ele cobre mais de 71% do planeta, né, da superfície do planeta Terra. Então, a gente, ao invés de chamar planeta Terra, podia muito bem mudar o nome para planeta Água, planeta Oceano. Talvez fizesse mais sentido. Ele também é fator da regulação climática. A gente sabe que o oceano ele tem a capacidade de absorver o calor da Terra e de dispersar esse calor através das correntes marítimas. Ele também é um ambiente que fixa, né, gases de efeito estufa, como o CO2. Então, ele tem serviços ecossistêmicos extremamente relevantes para a saúde do planeta e para a saúde, né, dos seres humanos, além de ser um ambiente de lazer, cultura e recreação. Quem não gosta de nadar, de mergulhar, de pegar jacaré, ou de surfar, enfim. Quantas atividades a gente faz no oceano? E para que a gente continue fazendo, a gente precisa do oceano preservado, protegido e limpo. Então, aqui a gente tem uma outra imagem que é na visão de uma tartaruga. Então, do lado esquerdo a gente tem uma tartaruguinha e do lado direito a gente tem uma foto que ela coloca a maior porção de água que de fato existe frente às porções de terra, né? Então, na visão de uma tartaruga, olha a quantidade de água que ela pode ter, né? O habitat dela, em contrapartida da nossa pequena parte onde a gente vive, né? Dos continentes ali, que é a menor porção do planeta. E aí eu falei para vocês do plástico, da poluição nessas praias que eu tive a oportunidade de conhecer, em alguns lugares aí fora do Brasil. E por onde que vem todo esse material plástico? São as pessoas que chegam nas praias e deixam na areia? É o vendedor de algum produto gênero alimentício de carrinho que anda pelas praias? Ou é o quiosque? Ou é a cabana que vende alimento? Também, mas a maior parte ainda desse material ela chega no oceano através dos rios que cortam grandes cidades. Então, se a gente imaginar grandes rios que passam por cidades inteiras, metrópoles superpopulosas, então esse rio ele acaba sendo o vetor, né, o canal de transporte, todo aquele material que está jogado no chão dessas cidades. Então, mais para frente, eu vou falar para vocês como esse material chega nos rios. E aqui tem uma foto, né, do Golfo no Caribe. Essa foto é o Golfo de Honduras. Então, é uma imagem de um barco com uma pessoa em cima desse barco. E no fundo, na água, a gente não vê água. A gente só vê pontos coloridos, em sua maioria pontos brancos, que são plásticos, né? Então, é uma região que, por conta dos fatores climáticos, vento e correntes, concentrou uma grande quantidade de plástico. Então, quando a gente fala dos números do plástico, muita gente não acredita que o tamanho do problema é esse que eu estou demonstrando para vocês. Então, nessa imagem fica bem ilustrado o que é que a gente vem fazendo com o oceano. E aí a gente tem essa brincadeira para essa mesma imagem que diz, né? Ah, é só um plastiquinho, e aí não tem problema nenhum eu jogar esse material no chão. Mas você imagina esses 7,5 bilhões de pessoas que habitam o nosso planeta hoje, resolverem jogar seus plastiquinhos, né, de bala no chão. Então, essa imagem ela traz um pouco para essa reflexão.
Então, como eu estava comentando 2 slides atrás, o plástico chega nos mares através de uma sequência de oportunidades, entre elas a primeira, né, o abandono intencional ou não do resíduo. Então, a gente sabe que muita gente ainda, por uma falta de educação, um comportamento ainda bastante primitivo, joga, né, os materiais plásticos no chão ou mesmo diretamente nas águas. E tem aqueles outros que colocam os materiais em alguns sacos e abandonam também em lugares pouco adequados, e aí vem um cachorro, vem um urubu e acaba rasgando, e todo aquele resíduo, aquele lixo vai caindo na rua. E aí quando chove ou quando venta, todo esse material acaba sendo levado para o sistema de drenagem urbana. Então, na primeira imagem aqui eu tenho uma foto de resíduos sólidos, de lixo. Na outra imagem eu tenho um saco, né, voando. E na terceira imagem eu tenho um sistema de drenagem urbana, que ali é uma boca, né? Aqui no Sudeste a gente conhece como boca de lobo, que ela é por onde o resíduo vai ser levado até um córrego menor, até um curso d'água. Então, o material, quando ele entra numa galeria da drenagem urbana, nesse sistema, né, de bueiros, ele acaba indo para um curso d'água, para um rio menor, para um córrego. E aí esse córrego ele acaba, por sua vez, alcançando um rio maior, e aí todo o rio, direto ou indiretamente, ele corre para o mar. Então, tudo aquilo que foi lançado nessa água do córrego, que chegou no rio maior, em algum momento chega no mar, direto ou indiretamente, porque as águas que correm superficiais aqui na Terra, né, na parte terrestre do planeta, ela sempre vai para o lado mais baixo, né? Por causa da gravidade, ela vai para o lado negativo. Então, ela acaba chegando no mar. E por que tanto eu falo do plástico, né? Sendo que o plástico, se a gente olhar ao nosso redor agora, quem estiver usando óculos, provavelmente é de plástico. O nosso computador, o celular tem muito plástico, a cadeira que a gente está sentado, enfim. O plástico é um material muito rico, muito nobre, que ele foi inventado para facilitar a nossa vida. Mas o plástico, por ser um material leve, flexível, ele pode ser rígido ou não, transparente ou opaco, né? Barato, é um material muito barato. Ele acabou se popularizando demais na nossa vida, a ponto que a gente está praticamente viciado, né, no plástico. Sobretudo o plástico descartável, porque o plástico que ele está compondo o seu computador, ele é um plástico que ele vai durar anos no seu computador. Agora, aquela sacolinha que você pega no supermercado para colocar o pacote de bolacha que está dentro de um outro plástico, quanto tempo aquilo para na sua mão? E aqui eu tenho uma outra imagem que mostra um pote, né, de bebida, numa foto numa praia, um pote de bebida, com a embalagem praticamente intacta da Olimpíada de 1976, que foi a Olimpíada de Montreal. Então, esse material já está no ambiente há pelo menos 44 anos. Então, a gente criou um material incrível, mas que você descarta no ambiente e ele dura séculos, né? Então, talvez até o primeiro plástico foi criado até hoje deve estar em algum local se foi jogado de modo equivocado no ambiente. E aqui tem uma foto que mostra nos anos 50, né, uma foto em preto e branco de uma família, né, jogando um monte de plástico descartável para cima. E aí essa foto ela traduz a novidade, né, a ideia, né, do plástico nas nossas vidas, né, uma família feliz com essa novidade que vai ser o plástico descartável. E aí a gente tem aqui o benefício do plástico, como eu já falei, ele é baixo custo, versátil, dura e é resistente. Então, a maior parte do plástico, a aplicação dele é utilizada para embalagens, né, de produtos de gêneros alimentícios, produtos de higiene pessoal e embalagens de outros produtos alimentícios. Vamos lá. Esse slide eu vou passar, mas é importante destacar esse slide aqui de uma publicação feita pela Europa, por um grupo da Europa que estuda resíduos sólidos. Eles afirmaram que 1 milhão de garrafas são compradas por minuto, né, no mundo. Então, se a gente está aqui na nossa live há cerca de 25, 30 minutos,
Então, já são aí praticamente 30 milhões de garrafas que foram compradas no mundo nesses últimos 30 minutos. E será que esse material está sendo reciclado depois que as pessoas usam? Acho que essa pergunta aí para vocês. E aí eu vou falar do microplástico, uma ameaça invisível, né? Então, a gente tem o macroplástico, o mesoplástico, o microplástico e o nanoplástico. Mas o microplástico é importante a gente entender o que ele é, como ele se forma e o que ele representa. Então, aqui tem uma foto de uma caneta Bic, né, na areia da praia. E essa caneta, ao lado dela, tem vários círculos vermelhos com pontinhos coloridos dentro desse círculo. Então, esses pontinhos dentro dos círculos são microplásticos, tanto os microplásticos de fragmentação fotofísica, né, através dos raios solares, ou microplástico, que é a resina plástica, que é a matéria-prima da indústria que transforma o plástico nesses materiais que a gente usa no dia a dia. Deixa eu passar esse slide. Então, como que os microplásticos são formados? Aqui eu tenho duas imagens. Na imagem do lado esquerdo, são 4 colheres de plástico. Então, a gente tem a primeira intacta, a segunda colher já rachada, a terceira colher já quebrada e a quarta colher só um pedaço dela. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que faz com que o plástico vá se partindo em pedaços cada vez menores é o sol. Tanto o sol, né, desse material quando está jogado numa praia, quanto a salinidade e a fricção dele na areia, né? Ele fica ali sendo remexido na areia com força das ondas, ele também isso acelera o processo de fragmentação dele. E aqui do meu lado direito tem uma imagem com vários produtos de limpeza, então são embalagens como aquelas de creme dental ou cremes faciais, etc. E você tem na frente dessa embalagem alguns pequenos potes de vidro com a quantidade dos plásticos que vem nesses produtos. Então, aqui eu demonstro para vocês o microplástico, como ele se forma a partir da degradação fotofísica, pelo calor, fotoquímica, né? Então, é um material plástico que ele vira um microplástico. E a gente tem na foto da direita já o microplástico industrializado, que ele chega no ambiente por conta, né, do nosso uso desses produtos. Então, aqui eu tenho uma outra imagem de um creme dental, aquela pasta de dente, a qual tem algumas marcas que utiliza dentro da sua composição o microplástico como se fosse uma solução, né, abrasiva, ou seja, para melhorar na hora que a gente está esfregando o dente com a escova, a aderência do creme dental. E é microplástico que está ali, polietileno, e eles vendem como uma solução milagrosa para dentes mais brancos. Porém, isso não tem ainda nenhuma comprovação científica que usando pasta de dente com microplástico, a gente vai ter o dente mais branco, tá? E aí, só para voltar, esse microplástico, né, do creme dental, como ele chega no oceano? Quando a gente faz ali o nosso enxágue bucal e joga na pia, né, o conteúdo que estava na nossa boca, ele acaba indo, né, para o ralo da pia e vai para o sistema de esgoto, que é levado para uma estação de tratamento de esgoto e passa por todo o processo de você ter uma melhor qualidade da água, de tratamento de água, todo o processo de tratamento de água, você acaba que esse material, por ser muito leve, ele não fica nesses filtros, ele é devolvido para o mar enquanto uma água tratada. Eu vi que alguém aqui levantou a mão, pode falar. Pode falar. Foi a Merlane. Pode falar, Merlane. Eu queria saber se você pode disponibilizar esse material no nosso e-mail. Claro, com certeza. Vai estar à disposição de vocês. Tá, só isso mesmo. Obrigada. Tá bom, vamos lá. Aqui é uma atividade que eu fiz de teste de equipamento, como eu demonstrei nas primeiras fotos, mas isso aqui já foi no Brasil, entre Rio de Janeiro e São Paulo. A gente foi testar um equipamento e acabou que no teste, para nossa triste surpresa, o equipamento funcionou bem e encontramos, né, mais microplástico, microlixo lançado nas águas aqui entre Rio de Janeiro e o litoral paulista. Isso foi uma parceria que eu tive a oportunidade de estar com a família Schirmer, uma família que dá
volta ao mundo, levando a questão do tema da importância do oceano, mundo afora. Então, nessas imagens a gente descreve aqui, a gente tem imagens de um barco à vela, com equipamento com uma rede amarrada por um cabo. Depois a gente tem uma palma da mão segurando alguns materiais que foram os materiais recolhidos por essa rede dentro de uma pesquisa amostral de quantidade de lixo flutuando na costa paulista. E aí, como que a EcoSurf está enfrentando esse problema? Então, eu tracei um pouco para vocês o desafio do que é a poluição pelo plástico, principalmente o descartável, que são os materiais que a gente mais encontra hoje lançado nas areias. O plástico está entre aí os principais poluentes, né, somando aí ao esgoto doméstico, aos metais pesados, entre outros estressores, né, que deixam a saúde do oceano comprometida. Então, a EcoSurf ela trabalha enfrentando o problema com engajamento, sensibilização e mobilização. Então, aqui eu tenho uma foto aérea, uma foto do alto, com aquela imagem que eu mostrei anteriormente para vocês, né, de pessoas em círculo, fazendo o símbolo da paz. E aí eu queria destacar para vocês que talvez essa praia, chama Praia do Itaguaré, fica aqui no litoral centro de São Paulo, é um lugar incrível. Se você perceber ali, ela não tem, né, só tem ali um conjunto de casas do lado esquerdo, o resto é uma grande área de vegetação de restinga, de Mata Atlântica, tudo ainda verde, muito preservado. E a gente olhando para a areia, também vê areia branca, a gente não consegue imaginar se existe ou não resíduo nessa areia. E aí, depois de 90 minutos de um dia de limpeza de praia da EcoSurf, olha o resultado. Então, aqui a gente tem uma foto de uma lona azul e em cima dessa lona a gente tem muito material plástico no centro da lona, muitas garrafas, embalagens. A gente tem um pouco de arte de pesca, de redes, um pouco de metal e vidro. Mas, majoritariamente, no centro da lona que a gente vê esse colorido, né? Materiais plásticos, de embalagens do pós-consumo, né? De gêneros alimentícios. Quando a EcoSurf faz as limpezas de praia, a gente desenvolveu um método próprio de criar um índice de sujidade da praia, ou seja, para a gente poder tirar uma gravimetria, né, o resultado do que é essa poluição da praia, quais são os materiais mais encontrados, os tipos de resíduos e assim por diante. Então, aqui eu tenho para vocês um gráfico e a imagem que eu mostrei anteriormente. No gráfico da esquerda, né, a gente tem ali a abundância de resíduos em praia pesquisada. Então, você tem ali, né, um quadrado, é um gráfico do Office, que é um pacote de editoração de conteúdo do Windows, e esse é um gráfico chamado árvore. Então, você tem ali nesse gráfico um quadrado com outros quadrados menores. E aí, o quadrado do meio, né, o maior quadrado, ele está da cor vermelha. A cor vermelha, como símbolo da reciclagem, inclusive, ela representa o plástico. Então, quando a gente vai discutir as questões nas políticas públicas, o problema do descartável, do plástico descartável, muita gente é cético e não quer acreditar que o plástico realmente, hoje, de resíduo sólido lançado na areia, é o maior vilão. E aí, esse gráfico, hoje, ele conversa muito, né? Ele é a representação dessa imagem física. Se você olhar para a imagem, você vai visualizar no gráfico que realmente é plástico a maior quantidade de material encontrada nas ações de limpeza de praia. Cerca de mais de 80% dos materiais são plásticos nessas operações. A EcoSurf, no trabalho de sensibilização que ela faz, ela tem hoje uma performance muito interessante nas redes sociais. Então, quem quiser já seguir a EcoSurf, só procurar no Instagram, no Facebook, por EcoSurf, @EcoSurfOficial, você vai achar nossa página. Somando as duas páginas da EcoSurf, no Facebook a gente tem muito mais seguidores, mas no Instagram também tem uma presença relevante. São quase 600 mil pessoas que seguem e recebem nossos conteúdos. E por que isso é importante? Porque ali a gente tem uma comunidade de seguidores que geram muitas trocas dos nossos conteúdos. É uma forma de informar, de sensibilizar, de fazer parcerias com projetos. E isso muitas vezes nasce a partir do trabalho da rede social, né? Uma forma também de você fazer divulgação científica, né? De conteúdo sobre ciência, sobre educação, de modo geral sobre o meio ambiente e sustentabilidade. Falando um pouco, né, do nosso trabalho voltado para a educação, juventude, que é o tema, né, que a gente tem hoje também como recorte para essa apresentação, a EcoSurf tem um projeto chamado Guardiões EcoSurf, Educação para a Cidadania Ambiental.
A gente está constituindo essa rede, né, de guardiões da EcoSurf, de jovens que se envolvem com a EcoSurf nos mais variados projetos que a gente realiza. Então, a ideia é o quê? Juventude, surf e meio ambiente. Muitas vezes usar, né, o surf como instrumento de educação, sensibilização e informação ambiental. Então, a EcoSurf é uma das principais organizações, não só no Brasil, mas no mundo, que alia ao surf a questão ambiental. E eu costumo dizer que hoje não dá para a gente falar de surf sem falar de meio ambiente. Porque a gente pratica o nosso esporte nesse ambiente maravilhoso, como eu já comentei anteriormente, que é o oceano e que nos oferece tanto. Então, aqui são imagens bem simbólicas, isso é no começo dos anos 2000. Então, tem um cara, são duas imagens, uma foto crianças sentadas no chão, com dois adultos sentados em bancos, e na frente uma televisão bem antiga, não sei se algum de vocês chegou a assistir TV nesse modelo, mas ali ao lado da TV tem uma outra, em cima da cadeira, tem um equipamento chamado mimeógrafo. Isso aí, com certeza, eu duvido que vocês tenham conhecido, né? Era um equipamento de impressão, né, de cópias de folhas que as professoras usavam para aplicar provas e trabalhos. E do lado direito é uma foto da gente entregando um certificado. Então, ali na foto a gente tem 3 pessoas em pé e um jovem recebendo um documento, um certificado de participação da nossa oficina. E em pé, de cabelos compridos, sou eu, cabelos longos, isso já tem mais de 20 anos, então também já fui esse cara de cabelo comprido ali. Essa foto para mim é bem emblemática. Aqui são outras abordagens que a gente tem. Esse é um projeto de uma escola de surf que nós realizávamos aqui na cidade de Itanhaém. Hoje o projeto está desativado, a gente tem interesse em voltar com ele a partir do ano que vem. Então, a gente tem todo o trabalho de formação, né, do componente socioambiental para esses jovens, com dinâmicas de grupo, com atividades em sala de aula, além das aulas de surf propriamente ditas. A ideia da escola de surf, no primeiro momento, não é formar campeões mundiais de surf, como o Ítalo Ferreira, que é aí da região norte, nordeste, ou o Gabriel Medina, que é aqui da região sudeste, mas sim formar cidadãos comprometidos no cuidado com esse planeta, no cuidado, né, com esse ambiente que são as praias e assumindo suas responsabilidades para a gente poder ter um futuro melhor. Então, aqui também tem outro trabalho, mas já com uma faixa etária do ensino básico. Então, são crianças de uma dinâmica de uma escola. Foi em Roraima esse trabalho que nós desenvolvemos, bem no norte do Brasil. Então, era a formação de um grupo de jovens para criar uma mini Agenda 21 para aquela escola. Então, essas imagens demonstram os jovens fazendo a dinâmica da teia da vida, que é muito interessante. A gente estava criando ali a unidade desse grupo, com a facilitação dos professores, de representantes da EcoSurf. Então, a imagem mostra, são jovens sentados no chão, em círculo, numa escola chamada Mendy Ross. É uma escola bem isolada em Roraima. Aqui tem mais um pouco do trabalho da EcoSurf nas praias, né? O trabalho onde a gente faz a mobilização, engajamento de jovens para as atividades de despoluição, né? De limpeza e pesquisa sobre o que é a poluição na praia. Então, são fotos de jovens dentro da nossa exposição também, com o Museu do Lixo, com resíduos que a gente encontra. Então, assim, você vê os jovens bem animados, né? São jovens das escolas públicas aqui da região, e são jovens de eventos que também a gente participa através dos nossos estandes em eventos pelas praias. Aqui é uma outra atividade de ensino formal dentro do mandato escolar em Porto Alegre também. É um trabalho apresentando a EcoSurf para a gente levar os guardiões da EcoSurf para dessa escola, para que eles adotem, né, uma área de uma praça próximo a um córrego na cidade de Porto Alegre, para fazer um trabalho de monitoramento e limpeza daquela região. João? Oi. A Gabriele perguntou um pouco sobre o nome do EcoSurf, que mudou, né? Mudou. Aí ela perguntou por quê. O pessoal ficou aqui comentando a história da televisão, do mimeógrafo. Por enquanto é isso. Assim, eu queria que depois, não sei se você ainda vai falar, mas se você falasse assim, um pouco da sua vontade, como é que surgiu, que você já mostrou ali sua foto de cabelão. Vou voltar lá, então, que é importante falar do nome.
O que aconteceu com o nome, né? Era Ecosurf. O I era de Itanhaém, que é a cidade onde nasceu a Ecosurf. E aí, ao longo do tempo, a Ecosurf foi criando, né, um corpo maior, pessoas de outras regiões do Brasil entrando na instituição, levando o nome da Ecosurf para outros lugares do mundo. E aí, o I, ele perdeu, ele não tinha sentido para essas pessoas. E aí, a gente alterou o nome, tirou o I do nome oficial, a gente registrou novamente a marca, fizemos todas as alterações legais, né? E aí ficou Ecosurf sem o I, mas adorei a observação, e o I ela representava Itanhaém, que é a cidade onde ela nasceu. E aí, falando um pouco das minhas motivações, e aí eu ia falar exatamente, deixar para o final, mas já vou aproveitar, né? Vocês percebem ali esse cabelo comprido, uma cara bem de jovem. O que vocês acham que eu gostava de fazer nessa época, que eu gosto muito ainda hoje? É ficar na praia pegando onda. E isso foi sempre, desde cedo, né? Eu sou de Itanhaém há 41 anos, e aí eu tive uma infância, uma juventude com muita liberdade. Itanhaém é uma cidade que tem um rio que corta a cidade ao meio, a gente tem 4 praias divididas por costões rochosos, que tem boas ondas, tem uma área muito grande de manguezal, trilhas urbanas, né? Trilhas que você em morrotes dentro do centro da cidade, que a gente sempre viveu, né, embrenhado no mato dessas trilhas, quando não, nadando nos rios, fazendo aventura em mangue, andando pelos costões rochosos e surfando, pescando, andando de caiaque, tudo que vocês possam imaginar, que eu acredito que vocês também fazem por aí, ou já fizeram. E aí, isso estabeleceu nesse grupo que fundou a Ecosurf, que a gente era amigo desde a infância, de estudar na mesma escola, uma relação muito forte de pertencimento com esse lugar. E tem uma máxima, né, dentro da conservação que fala o seguinte, que a gente só preserva aquilo que a gente conhece. E por a gente viver intensamente a cidade de Itanhaém, né, com essa forma de conviver na cidade, a gente passou a virar, na verdade, o zelador do cuidado desse local. E Itanhaém é uma cidade que está a aproximadamente 120 quilômetros de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma das maiores metrópoles do mundo. Ou seja, é uma cidade que tem mais de 10 milhões de pessoas. E aqui, por ser uma cidade muito próxima, nos finais de semana, quem mora em São Paulo vem passar férias, feriado, enfim. Eles lotam a cidade. Então, a gente sai de um universo de 100 mil pessoas para 350 mil pessoas em um final de semana. Vocês imaginam o impacto disso na nossa vida. E, obviamente, que, por vezes, os problemas da grande cidade acabam vindo junto com essas pessoas. Então, maior geração de lixo, trânsito, barulho, falta de educação. E aí a Ecosurf, a gente incomodado com essa situação, esse grupo de jovens, o qual eu fazia parte, resolveu, vamos dar um basta nisso. E aí no final de semana, sempre no domingo, depois de um feriado, sempre no último dia de férias, a gente começou a fazer os mutirões de limpeza da praia. Porque na nossa percepção, o problema da poluição foi o que apareceu primeiro, que é você ver uma areia num dia sem nenhum lixo e no outro dia você vê uma repleta de poluição. E aí a gente começou a organizar os mutirões de limpeza de praia, né, com esse grupo de surfista, e aí foi crescendo, e era um momento da nossa vida com 17, 18, alguns com 19, 20 anos, estava terminando, né, o ensino médio na época, chamado terceiro colegial, e aí existe uma pressão, né, social, que você tem que sempre já escolher o que você vai ser quando crescer, né? Então, teve gente que ia trabalhar, outros iam trabalhar para o negócio do pai e da mãe, outros queriam ir viajar, outros queriam fazer universidade, e assim por diante. E eu fiz a escolha na época, não foi fácil, mas consegui uma bolsa de estudo, de um financiamento estudantil, chamado FIES na época, e consegui ingressar na universidade e fui estudar jornalismo. E eu lembro que eu já trazia, né, eu tinha uma câmera fotográfica e o trabalho da Ecosurf eu sempre documentava aquele trabalho. E logo nos primeiros meses da universidade de jornalismo, da faculdade de jornalismo, eu chegava com o albinho de foto
e sempre com muita vontade de mostrar o que a gente estava fazendo para professor, para os colegas de classe. E aí, eu já tinha ali na época, no primeiro ano, no segundo semestre, colegas que já estavam estagiando, né, em veículos de comunicação de toda a região, né? Então, a gente tem uma região aqui com 9 cidades e tem um veículo de comunicação que atinge todas as cidades. E eles começaram a perguntar se eu não queria colocar isso no jornal, na TV, né? Porque eles viam as fotos, eu já estava escrevendo sobre. E aí começamos a aparecer no jornal e na TV, isso entre 2001, 2000. E aí o projeto começou a ficar conhecido na região, né? E aí, a partir disso, a gente começou a receber convites para participar de coisas que a gente nem imaginava que aconteciam. O que eu vou dizer para vocês? Que são os espaços, né, de formulação e tomada de decisão, que são os conselhos, os comitês, né, esses colegiados que vão decidir sobre água, sobre floresta, né, sobre recursos hídricos, sobre o gerenciamento costeiro. E a gente muito jovem, né, sem saber exatamente como poder exercer a nossa participação, o nosso protagonismo nisso. E a partir disso, fatalmente, a gente teve que estudar, né? Teve que, para participar e ser intenso e causar incidência e levar nossas pautas, nossas demandas para esses lugares, a gente teve que estudar. E aí, em 2015, a gente conheceu um programa do governo federal à época, que era o programa dos coletivos jovens de meio ambiente, que ele criava CJs, né? E esses CJs, eles começaram a se articular através de uma rede nacional. Esses coletivos jovens de meio ambiente, a gente aqui no estado de São Paulo, tínhamos 2 que era muito forte, que era o coletivo Jovem Caiçara, que reunia, né, os jovens do litoral paulista, e tínhamos o coletivo Jovem Caipira, que reunia os jovens do interior do estado de São Paulo. Isso foi muito rico, porque a gente começou a estabelecer núcleos com esses coletivos para discutir atividades para além de uma simples limpeza de praia, mas aprofundar na educação ambiental, aprofundar na formulação e participação dos jovens nos espaços de tomada de decisão. Então, a Ecosurf tem esse componente também no seu DNA. Desde muito cedo, a gente foi buscar aprender como se comportar para poder também decidir o nosso destino enquanto juventude. Porque a gente hoje, quem decide o nosso destino são os adultos, que não perguntam para nós o que a gente quer enquanto juventude. Então, a gente já tinha esse senso crítico à época e aprofundava isso. E a gente tinha 3 questões que eram, como eu posso dizer, desse processo, que elas eram inegociáveis, que eram como a gente se organizava. Então, era jovem escolhe jovem, né? Então, se eu sou um jovem e estou num processo decisório de uma eleição, eu vou escolher um outro jovem para me representar, não um adulto. Jovem educa jovem, então era uma questão de a gente se aprofundar numa troca intensa de conhecimento a partir de referenciais teóricos entre os jovens, e uma outra que era uma geração aprende com a outra. Então, olhando a geração que estava na nossa frente e estabelecendo canais de troca com essa geração, no caso dos adultos, vamos chamar dessa maneira. Então, isso foi um pouco, né, dessa visão, desse processo do embrião da Ecosurf quando nasce, dessa necessidade de um grupo de jovens da cidade de cuidar desse patrimônio, de cuidar do lugar que a gente vive, do lugar que a gente cresceu, do lugar que a gente tem essa relação de pertencimento, de conhecimento, né? E depois desse aprofundamento, mesmo enquanto jovem, de buscar aprender com a educação ambiental, principalmente participando dos processos de tomada de decisão. E nesse caminho a gente encontrou muita gente boa, muitos parceiros pelo Brasil afora, e era um outro momento do Brasil, obviamente. A gente não estava vivendo essa crise política, essa crise extrema, né, contra nossos direitos, essa crise que está, de fato, desmembrando o sistema municipal, o sistema nacional de meio ambiente, esses retrocessos que a gente está vivendo o tempo todo agora, né, nos últimos 3 anos, e entendo que hoje esse é um grande desafio para a juventude também, né, se manter ocupada, participando e tomando parte. Então, deixa eu andar um pouco aqui na onde eu parei.
Então, eu estava nesse slide aqui também, são outros eventos que a Ecosurf faz, são encontros, falando de juventude pelo oceano, para o oceano. Aqui tem uma foto abaixo, que é um grupo de jovens da Costa do Descobrimento. Eu tive a oportunidade de facilitar uma oficina para eles em Arraial da Ajuda. Eu acho que foi 2008 isso, a convite do Projeto Coral Vivo. Tenho grandes parceiros do Coral Vivo. Então, eles fazem um encontro dos jovens da Costa do Descobrimento. Eu tive a oportunidade de estar com eles, oferecendo oficina, dividindo, né, um pouco do trabalho da Ecosurf. Aqui também é um trabalho de formação de jovens, então desde o plantio de árvores, o ativismo com a limpeza de praias e a construção ali de oficinas, né, com a onda dos sonhos, numa foto à direita, na lousa. Aqui é um jogo que a gente desenvolve, que trabalha com jovens nos nossos eventos presenciais. É um jogo que está disponibilizado online, onde as pessoas podem entrar e baixar gratuitamente para imprimir e fazer um jogo de tabuleiro. E a gente tem também na foto à direita, vocês vê o jogo gigante, onde as peças do jogo somos nós. E é super dinâmico, porque é um jogo que fala sobre biodiversidade, resíduos sólidos, ativismo, restinga, Mata Atlântica, enfim. É bem interessante esse jogo. Aqui são algumas incidências da Ecosurf, relatórios que a gente produz a partir das limpezas de praia, que é uma parceria que a gente tem com a ONU Meio Ambiente, com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, para a campanha Mares Limpos. Então, é um trabalho que a gente desenvolve desde 2007 com as Nações Unidas para falar sobre lixo, sobre resíduos sólidos na costa brasileira. Aqui era essa incidência política que eu comentei com vocês. Até hoje a gente tem esse trabalho de estar atuando nos espaços de poder, né, de decisão. A gente sempre leva as agendas da Ecosurf, da conservação marinha, para esses locais, criando interlocução com os representantes, né, eleitos, vereadores, deputados estaduais e federais. É importante a gente fazer esse papel de interlocução, de fiscalização e acompanhar esses nossos representantes, que eles têm que estar lá a serviço da democracia, a serviço, né, da população. Aqui é mais uma imagem de um dos mutirões da Ecosurf. Ali a gente tem aquela ilha que eu já mostrei para vocês no começo. Aqui é num outro momento, a gente tirando resíduos através de uma corrente humana. São dezenas de pessoas uma ao lado da outra tirando o material da ilha. E aí a gente chega aqui já para as últimas considerações dessa apresentação, que é uma frase que diz: a praia não se limpa sozinha e também não se suja. E ali a gente tem uma foto de uma luva, né? A luva se recolhendo, vamos chamar dessa maneira, e porque o resíduo que chega na praia ele não chegou ali sozinho. Então aqui eu tenho uma outra imagem, né, que é uma nova espécie que a gente identificou, que eu encontrei, uma praia que fui fazer uma pesquisa. Então, você tem ali uma faixa de areia, você tem uma espécie de cacto em cima dessa areia, e no meio desse cacto, né, de um dos gomos do cacto, a gente tem uma garrafa PET, né? Então você percebe que o cacto, esse material chegou nessa praia, de alguma maneira, transportado talvez pela onda do mar, que jogou ele ali, e esse cacto ele foi crescendo, se desenvolvendo e fez ali, através, né, desse plástico, ele acabou interagindo com o material e virando parte do material, o plástico virou parte do cacto, né? E eu dei o nome, batizei ele de cactos plásticos, né? Essa nova espécie horrível que a gente encontrou. Isso aqui é uma ficha de coleta de dados das limpezas de praia que a Ecosurf usa, para ele poder para a gente poder gerar aqueles relatórios, né, de gravimetria, de quantidade de material, tipos de itens, assim por diante. Essa é a forma como a gente divulga os nossos dados, então a gente cria um ranking dos itens mais encontrados, a gente fala de área, então tem todo um trabalho técnico e até científico por trás das nossas limpezas de praia. Então aqui esse gráfico eu já mostrei. Às vezes a gente consegue também fazer um ranking, né, das marcas identificadas, então você vê aqui a quantidade de resíduos sólidos em unidades, então a gente colocou ali as marcas a partir de uma identificação, rotulagem, embalagem, para poder chegar nesses números, né? Uma amostragem. Então tem que ter todo um cuidado de fazer essas demonstrações, porque se você não tiver um método, você pode até sofrer um processo aí de difamação e calúnia por essas marcas, né? Mas a gente tem todo um método para poder ter segurança jurídica e apresentar isso para a sociedade, quem realmente precisa fazer mais do que está fazendo para evitar que o lixo chegue na praia. Aqui é um vídeo, vou separar vou dividir com vocês rapidamente. Mostra uma ação prática para além de foto.
João? João? Bom, então, isso é um pouco do que a gente faz na prática, dentro dessa agenda do projeto Limpeza de Ô, Praia. Oi. O vídeo ficou sem áudio. Barbaridade. Mas aí você passa, se você puder passar o link para a gente Passo. compartilha. Pronto. Com certeza, com No começo eu certeza. estava achando que era sem áudio mesmo. Aí depois eu fui ver, não, deve ter um áudio aí. Eu preciso entender como compartilhar o áudio e vídeo, porque não é a primeira vez que isso acontece. Mas desculpa, pessoal. Tá. Mas o vídeo ele é bem ilustrativo, ele mostra a ação, ele mostra como a gente faz o trabalho, a gente reúne pessoas, a gente estabelece um tempo, a ação dura uma média de 90 minutos, né? Então a gente chega na praia, reúne os voluntários, distribui os EPIs, né? Luva, o saco para recuperar o resíduo, e aí a gente faz a coleta desse material durante 90 minutos. Depois de 90 minutos, esse material ele vai para uma outra etapa, ele é colocado todo numa lona, e aí nessa lona a gente separa os tipos de itens, né? Então, primeiro a gente separa o que é vidro, o que é metal, o que é papel e o que é plástico. E aí depois, obviamente, que sempre sobra mais plástico, e depois o plástico a gente separa pelos tipos de plástico. Se é uma embalagem de garrafa PET, se é uma embalagem de alimento, de um pacote de biscoito, se é uma embalagem de algum produto de higiene pessoal. E aí depois a gente conta tudo isso por unidade, né? Então a gente conta quantas garrafas PET, quantas tampas de garrafa e assim por diante. Depois a gente pesa pelos tipos de materiais, então quantos quilos de plástico, quantos quilos de vidro, e aí a gente tira um relatório final. E nesse vídeo ele traz uma fala que a gente tem que repensar o nosso consumo, né? E aí eu trago essa imagem, né, que é uma mão, né? Todo mundo aí pode olhar para a sua mão, né? Veja a sua mão, imagine a sua mão. E quem é o responsável por essa mão? Por que quem é o responsável por essa mão? Porque a decisão do que entra e sai dessa mão é de cada um de nós, é de cada um de vocês. Quem é responsável pelo consumo? É cada um de nós. Porque na nossa mão, quando você termina de tomar um suco, aquela embalagem ela é um resíduo. Quando você joga esse material em algum lugar onde ele não vai ser reciclado, ele se transforma em lixo. Então, a gente tem que saber diferenciar resíduo de lixo. Então, o material pós-consumo, aquela garrafa plástica de suco, na nossa mão é resíduo. E quem decide o que entra e o que sai dessa mão somos nós. Nós somos responsáveis. Então, pensar o nosso consumo e o nosso descarte é fundamental para a gente diminuir a presença dos descartáveis, né, no meio ambiente. E aqui são algumas dicas, né, que a gente dá para pensar a respeito, né, sobre como diminuir o nosso consumo e a geração dos resíduos, né, principalmente do plástico descartável, ou seja, parar de beber em garrafas de plástico, a gente ter aquela garrafinha que pode ser de plástico, mas reutilizável, né, aquele chamado squeeze. Hoje tem algumas de vidro, tem algumas de metal, mas que você não precisa usar ela apenas uma vez e depois ter que jogar fora. A questão dos filtros de cigarro, né, não jogar esse material na rua. Quem ainda viver a loucura, né, de usar, né, cigarro, que é uma coisa absurdamente terrível, a gente vê muito isso nas praias. Fazer escolhas mais conscientes na hora que a gente for... A Thaís, já que você falou do cigarro, a Thaís tinha perguntado aqui que viu em uma logomarca que praia não é cinzeiro. Aí ela perguntou, isso vai para o oceano? Como chega até lá? Vai.
O filtro de cigarro ele é uma praga, né? Nas limpezas é praticamente o material que a gente mais encontra. Principalmente se a limpeza da praia for numa área urbana, que tem quiosque, que tem barraca. E ele vai parar porque as pessoas que estão não só na beira da praia ali, comendo e bebendo, tem esse hábito de jogar porque acha que é um material pequeno, né? Um resíduo pequeno e não vai fazer problema. E jogam na areia, e isso acaba chegando no mar quando a maré sobe e lava a praia. E por aquele sistema que eu demonstrei, que através de algum rio, né, a pessoa jogou na cidade, choveu, a enxurrada leva para um bueiro, que leva para um córrego, esse filtro de cigarro, que chega num rio e acaba indo parar no mar. Então, esse é o caminho. Então, você tem desde um filtro de cigarro que pode vir de uma cidade que está a 50 quilômetros, né, dessa praia, até aquele que é produzido ali da pessoa que joga na praia, quando ela vai beber, se alimentar, ou pescar, ou, sei lá, se divertir, e a pessoa fuma. Então, é um grande problema isso. Então, seguindo aqui a nossa ordem, a quinta dica, não usar copo, talher, esses materiais descartáveis. É importante a gente ter esse cuidado na hora de for se alimentar, né? Tentar evitar ao máximo isso. Ser um consumidor informado das inovações, daquilo que está acontecendo. Fazer limpeza de praia é uma ação muito simbólica, demonstrativa, mas ela sensibiliza muita gente. Eu, particularmente, adoro fazer. Eu acho que é um dos eventos mais extraordinários que tem, né? Onde pessoas se unem por um bem comum, por um propósito comum. Cuidar dos animais, principalmente dos domésticos também, e apoiar as organizações que protegem, né, a vida marinha, e com isso a gente buscar se educar. E tem um escritor, o Kate Krabs, que ele diz o seguinte: o lixo é um erro de projeto. Por que o lixo é um erro de projeto? Como a gente pode, por exemplo, projetar uma embalagem plástica que você vai usar durante alguns minutos e ela vai durar centenas de anos, né? Então a gente tem que tentar reaproveitar esses materiais o máximo possível. E hoje já tem, né, um entendimento de uma nova forma, né, de repensar a sociedade, que é através da economia circular, e isso também dá para discutir, né, sobre resíduos sólidos. E por final, é uma imagem de um surfista no fundo, perto da água, e o resto da imagem é a areia da praia com muito lixo. E aí, enquanto surfista, enquanto ecosurf, a gente traz a mensagem que é o nosso lugar, o nosso planeta e nossa responsabilidade. Então, acho que era esse o recado que eu tenho para vocês. Aqui estão os meus contatos, WhatsApp, e-mail, fiquem à disposição. E era isso, gente. Agradeço pela oportunidade e vamos seguir com a nossa conversa. Muito bom. Deixa eu fazer aqui um comentário. O Olivar colocou aqui: seria interessante a galera pesquisar sobre a logística reversa, que é a lei que obriga as empresas a recolherem as embalagens de volta, mas a lei vem sendo adiada por pressão das empresas. E, claro, também a necessidade da escola trabalhar tudo isso que Malavolta nos mostrou. Parabéns ao Ecosurf, grande trabalho socioambiental. Não, adorei a questão que ele coloca, porque a gente está enxugando o gelo, mas se a gente não enxugar, o gelo escorre, né? Então, temos que continuar enxugando o gelo para esse gelo não escorrer. Mas o ponto é exatamente esse. Eu sou bem crítico à forma como a indústria, não só a indústria de transformação, né, a indústria que gera a embalagem, mas as grandes resineiras, né, que são as empresas que vendem o plástico para ser transformado nas embalagens, porque é o que a lei trata. A lei trata da responsabilidade estendida ao produtor. E aí, com a logística reversa, a gente deveria cobrar mais das empresas a implementação da lei, de modo geral, porque foi criado um acordo setorial da indústria do plástico, das embalagens, que ela compensa a quantidade que ela coloca de material plástico no mercado, comprando material plástico da mesma qualidade química, vamos chamar dessa maneira. Ou seja, ela não tem a obrigatoriedade, a necessidade, né, a obrigação de buscar, por exemplo, a Coca-Cola. Ela coloca X bilhões de embalagens plásticas de refrigerante no mercado. Ela não precisa ir buscar a embalagem da Coca-Cola. Ela pode comprar qualquer plástico daquela mesma composição da embalagem dela, que no caso é o PET.
E isso fez com que hoje a gente viva um mercado de venda de nota fiscal para comprovar a venda de recicláveis de cooperativas, de empresas de reciclagem. E as empresas estão se segurando nisso até hoje. Então, assim, é um processo que cumpre a formalidade, mas não cumpre a finalidade. Porque a gente está vendo um monte de embalagem da Coca-Cola no mercado ainda. No mercado não, nas praias ainda. Então, a gente fazer um controle social dessa política é fundamental. E eu sempre digo, esse ano é um ano eleitoral. Daqui a 30 dias a gente tem uma eleição. E sempre eu estou encerrando as minhas falas, esse período das lives da quarentena, e não é para uma mensagem bonitinha, vamos reciclar o nosso lixo. É dizer para as pessoas, na hora de votar, e você jovem com 16 anos que já pode votar, pesquise um candidato que esteja comprometido com o saneamento, com a política de resíduos sólidos, com a conservação da floresta, da restinga, do manguezal, com a proteção dos recursos hídricos, do lençol freático, né? Porque aí sim a gente vai conseguir buscar uma representação qualificada naqueles que estão decidindo por nós. E, de fato, hoje a Política Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil está sob consulta pública, se eu não me engano ainda, e é uma lei super evoluída, só que nem 1/3 dos municípios brasileiros sequer tem um plano municipal de resíduo sólido. Então, está super atrasado esse processo e as empresas que deveriam cumprir a parte delas se omitem dessa discussão. Então, obrigado pela colocação, eu estou inteiramente concordo contigo. Muito bom. E a Thaís comentando aqui que sempre faz os mutirões na praia, no povoado lá que ela mora, né? E com as crianças, e é bem bacana. O pessoal aplaudindo também, Daniel Ginga aplaudindo. E é isso, muito boa a apresentação. Não, obrigado, agradeço a oportunidade sempre, contem comigo no que eu puder ajudar. Espero um dia poder conhecer a região de vocês aí de pertinho, que eu adoro estar no Nordeste, tenho grandes amigos aí no Nordeste, enfim. Estou à disposição, que precisarem da EcoSurf, a gente tem aí, a gente pode ver o que de auxílio, de conteúdo, de conhecimento. Contem com a gente nas redes sociais também para divulgar o trabalho de vocês e vamos tocar essa ficha aí. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas eu queria te agradecer imensamente, João. Achei maravilhosa a apresentação. Mesmo eu que trabalho na área ambiental já há muitos anos, tive várias reflexões pesadas aqui com a apresentação. Muitas informações que quando a gente vê junto dá até um choque, né? Quando a gente vê tudo isso junto. É bem impressionante. Eu queria te fazer 2 perguntas antes de encerrar. Uma é, quando você mostrou o mapa de onde a EcoSurf está, a gente viu em vários lugares, e eu vi o Nordeste bem pouco representado no mapa. E aí queria perguntar como que acontece o engajamento de pessoas na rede, se é de forma orgânica, se tem um processo, se são pessoas que vocês já conheciam, enfim. Pensando em algumas pessoas daqui, assim, aqui tem uma rede bem grande, né, da turma do surf, então acho que a gente fica pensando como tá junto desse processo, né? E a outra pergunta que até tem uma ligação com essa como que é o processo de mobilização da turma aí na base, assim, mais pensando enquanto rede de jovem mesmo? Quais são os desafios que vocês enfrentam para mobilizar o pessoal para participar? Porque só a causa do surf ela já engaja, né, automaticamente. Sim. Acho que ela caiu, é isso? Vê se ela volta aí eu respondo. Ela viu que... E foi engraçado que ela viu que ia cair, né? Caiu mesmo. Deixa eu ver se ela voltou. Não, ainda não.
Mas aí você pode ir adiantando. Sim, é um desafio, né? A primeira pergunta dela, a gente tinha uma demanda represada de pessoas. Até 2012, a gente... Isso eu podia ter voltou. Gabriela, vou para a tua pergunta. Desculpa, João, eu caí aqui minha internet. Voltei agora, foi mal. Não, tá suave. Até 2012, a gente tinha uma demanda represada de pessoas que a gente conhecia andando aí pelo Brasil, de, pô, cria um ecosurf aqui, cria um ecosurf acolá, né? A gente já... Porque acho que a rede social, ela trouxe ela conseguiu fazer com que muitas coisas pequenas se amplificassem, né? Esse fenômeno de usar essas plataformas de rede social. E a gente, desde sempre, eu particularmente que cuido dessa parte, sempre estava nas redes sociais porque ficou uma forma barata, né, de você divulgar. Você meio que democratizou o acesso à divulgação, a conteúdo, à informação. Não precisava mais, para aparecer, ter que mandar um release para o veículo, fechar uma pauta, vir, sabe, se aparecer no jornal, na TV. Não. A gente acabou se transformando em comunicadores, né, sendo a mídia. E aí, em 2012, até 2012, muita gente, pô, eu queria ter um ecosurf aqui na minha cidade, eu queria ter um ecosurf aqui na minha região, como é que faz? A gente não tinha essa resposta. E em 2012 foi um processo muito interessante da Ecosurf, que a gente foi para Rio Mais 20, né, que foi aquela conferência das Nações Unidas, no Rio de Janeiro, depois da Eco 92, que tinha sido a primeira grande conferência global. E aí, na Rio Mais 20, a gente ajudou, junto com a Rejuma, a coordenar o acampamento intercontinental das juventudes, que reuniu 5.000 jovens no campus da URCA, da UFRJ. E aí, ali, quando a gente sai da Rio Mais 20, o campo socioambiental fragmentado, né, porque a Rio Mais 20 é dividida na cúpula dos polos, que é o momento, é o espaço cidade civil, e a conferência formal dos governos ali e tal. E aí saiu muito, cara, o campo ambientalista fragmentado, por conta da política. A gente sentiu que teremos muito mais trabalho pela frente. Então, para mim, 2012 foi um ano muito decisivo e a gente hoje vive reflexo daquilo que a gente já estava sentindo que poderia acontecer e, infelizmente, está acontecendo. E quando eu volto para a Ecosurf, parte daquele grupo que a gente tinha começou a também, cada um buscando dar um voo mais alto. E eu acabei ficando praticamente sozinho com a Ecosurf. Sou amigo das pessoas até hoje, mas com uma necessidade de aproximar outras pessoas, mais gente para dividir essa missão. E aí eu tinha trabalhado em 2007 e 2006 como secretário das Redes 21 do Litoral Paulista, da Baixada Santista e do Litoral Norte. Eu tinha sido secretário desse processo e entendi um pouco da Agenda 21. Aí eu transformei a Ecosurf numa Agenda 21. Então eu peguei documentos da Agenda 21, peguei documentos do Coletivo Jovem de Meio Ambiente e criei um processo de replicar as ações da Ecosurf dentro de conceitos, justificativas e fundamentações para que as pessoas se apropriassem disso e criassem seus processos locais. E aí a primeira experiência foi em Santa Catarina, em Imbituba. Acho que começamos lá e foi em 2013 ou 2014. E dentro de uma demanda espontânea e um processo orgânico, onde a autonomia é 100%, então é uma rede descentralizada, distribuída. A gente dá o respaldo institucional, formal, de marca, de instituição registrada, etc. Mas cada grupo, ou coordenador, ou ponto focal, tem autonomia para decidir as suas agendas, orientadas, obviamente, pela nossa Carta de Princípios, pelo Estatuto e assim por diante. E aí, até 2006, o processo começou a se ampliar. A gente chegou no Ceará, a gente chegou no Paraná, chegamos na Norte da África, no Marrocos, em Portugal, na Itália, na França, hoje nos Estados Unidos, e a coisa começou a andar. E aí a gente foi vivendo nessa dinâmica de rede. A rede ela funciona num processo de expansão e retração.
né? Quando você estuda a composição desses fluxos, né, de troca entre elos das redes, tem muito disso. Então, a gente entendeu isso ser natural. E hoje a gente está no processo de estabilidade da rede, né? A gente tem alguns pontos da rede que não estão ativos e outros que estão se reativando, como nos Estados Unidos, como em Portugal, agora estamos retomando o trabalho. Em São Paulo, a gente continua forte. Em Santa Catarina e Porto Alegre também, no Rio Grande do Sul. Então, ela funciona como essa rede. É descentralizada e distribuída. E aí, o trabalho hoje que a gente tem de mobilização, e aí entra o componente que é muito, que talvez vocês vão ter rebatimento no que eu vou dizer, como que financia tudo isso, né? Quem paga essa conta, né? Então, cada região tem autonomia para criar seus meios de viabilidade econômica, de captação de recurso. O trabalho ele pode ser voluntário, se a pessoa acreditar que ela quer ser só voluntária, como a pessoa pode virar um diretor executivo e viabilizar recursos financeiros para a implementação de projetos. Então, eu dou um acompanhamento para esses processos dentro de cada perfil. E aí vai acontecendo, né? De forma orgânica, a gente aprova projeto, início, meio e fim, com edital, com fundação, com investimento social privado, edital público quanto edital privado, faz parceria com o governo de estado, com o município, e assim a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho ao longo do tempo. E na parte da mobilização hoje, né, como trazer as pessoas, como você consolidar um grupo, você ter um time de pessoas para poder estarem engajadas nessas discussões, eu divido o nosso grupo hoje em dois tipos de público. O público que participa e o que toma parte. O que participa é a pessoa que quer ir no dia limpar a praia. Ponto. Ela quer ir no dia limpar a praia, fazer fotos, vídeos, dividir nas redes sociais, chamar a atenção, né, ampliar essa voz de quem está ali na praia. E tem aquele que quer tomar parte, que quer entender o problema, que quer ajudar na solução, porque a gente está trabalhando muito na consequência, que é o lixo que já está na praia. Quando a gente olha a causalidade disso, quando a gente busca as causas, aí abre um universo de possibilidades e de necessidade de reflexão e inflexão sobre como fazer, né? E aí tem gente que quer, sim, participar de audiência pública, que quer contribuir escrevendo um artigo, que quer contribuir com pesquisa, que quer estar no time ajudando na administração, buscando parceiro, buscando investidor. Então, funciona mais ou menos assim. Agora, o resultado de você reunir numa ação 10 pessoas ou 100 na praia, a gente vem de uma escola que antigamente não tinha rede social, a gente é pré-grupos de compartilhamento de e-mail na internet, Yahoo Grupos, uma coisa mais antiga. E como que funcionava assim? A gente pegava, ia no comércio, né, para mobilizar a formação de uma empresa de praia. A gente ia no comércio, aí conseguia recursos para fazer uma faixa de tecido ainda, não era de lona, digital, aquela coisa. E botava 4 faixas, era o dinheiro que a gente conseguia para pôr 4 faixas. E aí espalhava nos postes aqui da cidade, próximo às praias, onde passa mais gente, mais carro. E no dia da ação, ficava lá esperando os voluntários chegar, com saco, luva, água, enfim. Não via ninguém. A gente tinha que sair pegando pela praia, você quer participar da ação, tal. Aí a gente começou a aprender a ir buscar as pessoas onde elas já estão organizadas. Então a gente tem aqui aqueles clubes de servir, Rotary, Lions Club. Então você vai lá e tem os grupos de jovens. Terceira idade, tem o pessoal da terceira idade. Então, escolas técnicas, projetos sociais. Então, a gente já chegava com uma proposta, conversava com a direção desses projetos e grupos e falava, olha, a gente vai fazer assim, explicava o trabalho e aí começamos a reunir essas pessoas. Isso, até hoje, funciona muito. Os escoteiros são parceiros dos melhores que a gente pode ter para estar junto e, ao mesmo tempo, depois vieram as redes sociais e aí ficou aquela coisa, criar evento no Facebook. Aí você criava um evento no Facebook, ação de limpeza de praia tal dia. Aí no dia da ação se perguntava quem veio, quem confirmou a participação no Facebook. Pô, tinha 100 pessoas confirmadas. Aí só 2 falavam assim, eu confirmei. O resto era tudo desses grupos que a gente já pré-mobilizava.
E aí o Facebook até mudou, né, o nome, não é mais participar, é ter interesse. E aí eu, da janela de comunicação, eu digo que essa é uma participação cognitiva, né? O cara, quando vê o evento no Facebook, ele dá um clique e ali já basta para ele se sentir parte. Nossa, estou ajudando, estou participando, né? Mas não quer ir lá no dia. Então, o cérebro dele recebe aquela mensagem que basta. Ele guarda aquilo na caixinha e fecha a gaveta da participação dele e pronto. Então, tudo isso mudou muito. Mas hoje, o grupo de WhatsApp é bem dinâmico. A gente tem um grupo com mais de 70 pessoas hoje, aqui do litoral de Paulista, e a grande maioria da cidade de Itanhaém. E aí, quando a pandemia, a gente fez algumas coisas, né, fechadas, sem ampla divulgação, e essa galera tá assim, o tempo todo querendo participar. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse grupo foi que as pessoas estão ali no pronto emprego. O que eu quero dizer com isso? Elas é comando e controle. Vamos limpar a praia? Vamos. Elas não querem discutir mais nada a respeito dessa agenda de resíduo sólido, por exemplo. Porque entrou umas pessoas no grupo trazendo essa pauta de resíduo, de cobrar política, ano eleitoral, vamos para cima. Aí, fulano saiu do grupo, Beltrano saiu do grupo, Ciclano saiu do grupo. Porque eram pessoas que gostam de estar naquele momento, elas não querem trazer essa problemática, né, que a gente vive do campo político para um grupo que, para elas, é uma boa ação que elas fazem só naquele dia e também basta. Então, você tem que identificar seus públicos, sabe? Então, assim, não é uma sinfonia inacabada, né? A gente está tocando e vendo a música que sai. É isso. Muito bom. Adorei aí a explicação sobre os diferentes públicos, porque é isso que a gente vê em, acho que, vários contextos, né? Se brincar em todos os contextos. Até no grupo da família vai ter, assim, os que querem participar e os que se contentam com o joinha. Não é? Mas uma maravilha. E também essa experiência, né? De estar lidando já com essa galera aí dentro desse projetos de educação ambiental, né, e de realização também, de prática. Muito agradecida por compartilhar. Teve alguém, deixa eu ver. A Gabi comentou aqui, porque o buraco é muito mais embaixo, né? O mutirão é lindo, mas não faz efeito sozinho, sem a discussão política, que Não, ó, eu vou dar um exemplo. Ó, eu falo, né, cara? É muita história. Mas eu vou dar um exemplo. Teve agora uma mobilização do Dia Mundial da Limpeza. Dia Mundial da Limpeza. Essa marca Dia Mundial da Limpeza, ela existe há 30 anos. Não é novo isso. E tem um grupo meio querendo abafar tudo que já aconteceu e só eles agora que inventaram o Dia Mundial da Limpeza. E aí eu escrevi um artigo contextualizando da onde vem a ideia da limpeza, porque eu tenho pesquisa nisso, enfim. E soltei essa questão para dizer, gente, não tem dono a campanha. Dia Mundial da Limpeza não tem dono. Cada um usa a marca que quiser, o nome que quiser, mas é Dia Mundial da Limpeza e pronto. Um usa o loguinho tal, outro tal, mas cada um tem o seu, cada um tem o seu. Rolou um debate sobre isso, mas eu posicionei ali. O pessoal do Dia Mundial da Limpeza que usa o loguinho do World Cleanup Day, que é um hominho com saquinho nas costas. Pô, os caras ficaram, eu falei, meu, desculpa, vocês querem se apropriar de uma coisa que existe há 30 anos, vocês querem dizer que começou em 2017, só porque vocês estão conseguindo capilaridade no Brasil e querem deslegitimar quem está fazendo isso há um tempão. Cara, calma, chega, vocês podem chegar, mas vem devagarzinho, né? Vem com jeito, né? Não é assim atropelando todo mundo, né? Essa coisa de rede social. Bom, e aí o que isso foi interessante? Porque nesse próprio grupo de pessoas preocupadas em limpar o mundo, né, de limpar o planeta, quando entrou uma discussão relacionada à política ambiental hoje, ao desmonte da política ambiental hoje, eles brigaram entre eles. Ou seja, o cara está indo limpar a praia, pensando na questão ambiental, e não está enxergando o que esse governo está fazendo. Está negando o que esse governo está fazendo e achando como razoável, que é fake news. E aí os caras começaram a se pegar, eu falei assim, meu, não dá para você ser ambientalista, né, e Bolsonaro ao mesmo tempo. O cara tá na contramão de tudo que tá acontecendo no mundo, saca? Meu, aí deu
barulho lá, cara, que eu fiquei também, meu Deus, que bom que eu não tava nesse e-mail, porque realmente, como dizia o Chico Mendes, né? Você falar de meio ambiente sem falar das estruturas, né? Sem falar das causas, é só jardinagem. A gente não pode ficar só na jardinagem. A gente tem que ir, sim, ter incidência, implicar nas políticas públicas, das decisões. Eu fiz uma live agora, semana passada, retrasada, com uma grande empresa, assim, com os colaboradores da grande empresa, mais de 170 pessoas. E aí teve um cara que veio, também falar de surf e meio ambiente, e a fala dele no final foi isso. Pô, gente, vamos usar um copinho, vamos usar uma garrafinha que não é de plástico, vamos consumo sustentável. E aí agora achou que eu ia nessa mesma onda. Eu falei, olha, aqui 45 dias da eleição, vamos votar direitinho, vamos pá. Meu, não ia perder oportunidade, saca? Mó galera, uma empresa gigante. Eu falei, meu, tem que aproveitar, saca? Aí, depois veio a diretora e falou, porra, João, adorei. Eu falei, ufa, eu respirei. Eu falei, meu, desculpa, eu acho que eu fugi do script, mas não dá, cara, não dá. Tudo que a gente está vivendo, ou a gente se fortalece agora nos territórios do município, ou é terra arrasada. É isso. Então, eu vou só perguntar para o pessoal se tem mais alguma pergunta, que eu acho que já foi um conteúdo bem interessante. Já teve aí um pedido da Merlane para passar o material. Merlane é super ativa lá na comunidade dela, pelas histórias que ela traz. Então, provavelmente ela quer apresentar também lá na comunidade para os alunos dela, também do teatro. E se você puder compartilhar, vai claro, ser... tá na mão. Amanhã mesmo eu já mando. Essa apresentação, ela tá com 100... Essa tá com 70, eu acho. Mas o total dela, acho que são 112 slides, cara. Eu fico quase 2 horas batendo papo, falando. Eu sempre, meu, é conteudista, né? É conteudista. Ela colocou o e-mail aí. Vou salvar aqui já. Mais alguém tem alguma pergunta para aproveitar que o João está aí? Vamos abrir as câmeras, gente, para a gente fazer aquela fotinha final. Boa. Quem pode aí, né? Não é todo mundo que pode abrir as câmeras, mas os que podem. Merlane, você podia se apresentar e falar da sua coroa que você veio hoje. Para a gente entender. Quem mais está por aí que pode abrir as câmeras? Vou fazer uma fotinha, todo mundo sorrindo. Foi, viu? Peraí, deixa eu fazer outra. Foi. Eu também fiz uma, já vou jogando ali no grupo. Tá. Eita, a foto da... Teve alguém que não saiu... E todo mundo já fechou as câmeras. Eu estava compartilhando a foto, aí vi que uma saiu. A sua saiu boa? Saiu legal a foto? Saiu, a primeira tá boa. Tá todo mundo então, ali. Pronto. Só a Merlane que tá de lado ali, de perfil. Tá, beleza. Acho que eu coloquei em outro grupo, mas daqui a pouco eu compartilho. Tá bom. É isso. Muito agradecida por ter vindo, por trazer tantas informações. Pode falar. Coloque esse slide que ele apresentou lá no grupo também. Fiquei bem interessada. Eu vou subir no Drive essa apresentação num Drive, e aí eu compartilho o link, aí tu distribui, eles entram lá e baixam. Pronto. Certo. Qualquer coisa eu também eu baixo e compartilho no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, para quem
tiver mais acesso ao WhatsApp, né? Se couber, você acha que cabe? É pesada a apresentação? É um pouquinho, mas eu dou um jeito, dou uma diminuída ali. Tá. Sim, muito agradecida por compartilhar todas essas informações. Tenho certeza que todo mundo aqui saiu com uma vontade, um desejo, né, de atuar mais nesse campo, entendendo melhor, né, a complexidade que é uma garrafa de água. E tantas, né, milhões, e tantos milhões por aí, mundo afora e oceano. E as consequências, né, desse mau uso mesmo, que a gente, o homem se inventa, se reinventa e não tem muita responsabilidade, às vezes, né, das suas invenções, e vai simplesmente destruindo, depredando e por aí vai. E se não tiverem pessoas que cobrem, que não fiquem só enxugando gelo, né? Mas que investiguem, tentem entender de fato a raiz ali do problema, né? Para poder cobrar, a coisa não melhora. E a gente tem que acreditar que pode melhorar. Sempre. A única coisa que não dá certo na vida é não fazer nada. É isso. Então, muito agradecida e boa noite, né? Mais alguém Boa noite, gente. Alguma coisa? Boa noite. Então, boa noite. Obrigado, pessoal. Juliana, conta comigo. Todos vocês também. Estou à disposição aí. Vamos que vamos. Valeu? Bom resto de semana, pessoal. Aloha. Agradecida, aloha!